Bom, boa noite. Eu sou Fernando Túlio, presidente do Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil, e tenho a honra de realizar pela primeira vez uma transmissão ao vivo com representantes de quase todos os núcleos do IAB aqui de São Paulo, para a gente discutir ao vivo, com a participação de vocês nas páginas do Facebook dos núcleos e do departamento, a contribuição dos arquitetos urbanistas no contexto de epidemias tal como o Covid-19. Nesse papo, a gente vai conversar um pouco sobre ações e projetos que estão em andamento no estado de São Paulo, relacionados ao combate, né, do Covid-19 e dos seus efeitos, tanto na economia quanto no cotidiano, né, do campo da arquitetura e do urbanismo, e que tem aí demandado uma capacidade de resiliência e reinvenção de várias arquitetas, arquitetos, e não só, mas da sociedade como um todo. Eu queria, então, num primeiro momento, passar a palavra para que cada um dos representantes aqui dos núcleos, de Franca, Sorocaba, Guarulhos, Jundiaí, Bauru, Campinas, do Vale, que possam dizer seu nome, dar um alô aí para o pessoal que está nos acompanhando, e então, em seguida, a gente começa a conversar sobre o assunto, tá bom? Então, vamos começar por Franca, pode ser? Só pedir, não deu para ouvir. Pessoal de Franca, de novo, estavam com o microfone desligado. Mariana Sintra, Oi, agora foi. Boa noite, pessoal. Eu sou a arquiteta Mariana Sintra, presidente do núcleo aqui de Franca. Agora, Sorocaba. Olá, boa noite. Eu sou Antônio Habib, Antônio Carlos Ribeiro Habib, arquiteto aqui do núcleo de Sorocaba. Obrigado. De Sorocaba também temos a Sandra. Sandra, está aí? Boa noite a todos. Eu sou a arquiteta Sandra Lanças, representando junto com a Habib o núcleo IAB de Sorocaba. Tá, obrigado. De Guarulhos. Boa noite a todos. Eu sou o Fábio, sou arquiteto urbanista também. Estou juntamente com o Júlio, creio que daqui a pouco ele está entrando, e a gente está representando o núcleo de Guarulhos aí nessa live aí. Muito bom. Então vamos para Jundiaí. Boa noite, eu sou André Ferrazzo, arquiteto urbanista também. Sou presidente do aglomerado IAB, do aglomerado urbano de Jundiaí, que representam 8 cidades. Juntamos cerca de 800 mil pessoas aqui na nossa região. Boa noite. Muito bom. Bauru. Boa noite a todos, eu sou Luiz Cláudio, arquiteto urbanista, presidente do IAB, do núcleo do IAB de Bauru, que hoje está tendendo a ser um IAB mais regional, com participantes de arquitetos de Avaré também. Maravilha. Pessoal de Campinas. Está por aqui, Boa né? noite. Eu sou a arquiteta Mel Godoy, eu sou tesoureira do IAB Campinas e já faz um tempo parte da diretoria aqui. Maravilha. Valdemir? Boa noite, pessoal. Valdemir Lúcio Rosa, Núcleo Regional de Campinas, sou secretário-geral, junto com a Mel. Estamos há alguns anos aí na briga. Muito bom. E aí, para terminar, pessoal do Vale. Boa noite, meu nome é Ivo Sakamoto, eu sou arquiteto urbanista, professor aqui em São José dos Campos, da diretoria também, e junto, em seguida, o Altamir. O Altamir está aqui comigo também. Altamir, quer falar aí? Nada, só boa tarde aí, um belo começo de noite aí para todos, que a gente tenha uma bela tarde de trabalho.
Tá. Gente, obrigado. Antes de passar a palavra, sugeri para a Sandra Lança se preparar aí em seguida, ela estava com algumas sugestões aqui de itens. A gente vem tentando, né, diante dessa crise, apresentar aí uma série de alternativas diante da difícil realidade, né, que a sociedade como um todo vem vivendo. Então, tem algumas iniciativas, né, o Urbanista contra o Coronavírus, é uma organização que o IAB de São Paulo tem acompanhado para mapear, né, tanto entidades, a iniciativa privada, o poder público, que tem feito ações voltadas à solidariedade, e, ao mesmo tempo, mapear comunidades que demandam, né, um atendimento prioritário. Tem uma outra iniciativa também que foi feita no âmbito da IAB Nacional, em relação ao sistema judiciário, para solicitar, né, que processos de despejo, remoções de famílias em situação de vulnerabilidade também não acontecessem durante esse período, né. Tem também uma proposta de um plano de ação emergencial direcionado às prefeituras, ao governo do estado, ao CAU de São Paulo, também para poder, de alguma forma, apoiar a recuperação econômica da categoria, mas gerar uma série de externalidades positivas, né, do ponto de vista ambiental e habitacional, e tem outras ações aí também que vêm sendo debatidas e apresentadas, né, para que a gente possa, de alguma forma, repensar, né, enfim, as ações do ponto de vista da educação, do ponto de vista do desenvolvimento profissional, do ponto de vista das políticas públicas, diante desse contexto. Então, eu não vou me aprofundar muito aqui, para poder passar a palavra e a gente ter uma dinâmica mais ágil. Então, sugeri para a Sandra Lanças fazer um primeiro resuminho das questões que ela vai trazer aqui para a gente, e depois a Mel Godoy, de Campinas. Pode ser? Bom, obrigada, Túlio. Eu vou colocar algumas questões que nós aqui do IAB de Sorocaba, né, junto com uma representante lá do CAU São Paulo, né, a Maria Eunice Gaioto, nós e o Abílio também, nós nos reunimos na semana passada e discutimos algumas questões que nos preocupam, e gostaria de passar aí para vocês, para a gente começar a fomentar essa discussão, né, o que nós, arquitetos urbanistas, podemos contribuir, devemos, né, contribuir para essa fase que é tão difícil para todos, né. Então, rapidamente, queria colocar aqui alguns pontos, né, para começar, que comportamentos da sociedade, né, que a gente está tendo de adaptação à pandemia, né, por exemplo, o aumento do home office, a tendência de usar serviços locais próximos, as mudanças que a gente está vendo na mobilidade, como que vai ficar? Serão definitivos? Né? Que tendências a gente pode retirar disso daí? Visto que a gente acredita, né, tem um estudo aí da XP que 30% do trabalho remoto vai ficar remoto, vai continuar remoto, e isso vai implicar em várias dinâmicas que vão ser favorecidas ou desfavorecidas, né? Por exemplo, o aluguel do escritório, lanchonetes próximas a isso. Por outro lado, tem as questões, né, da mobilidade, que vão, de certa maneira, melhorar, né? O segundo item seria uma coisa que a gente sempre discute aqui no núcleo de Sorocaba, da necessidade de um instituto de pesquisa e planejamento urbano e, às vezes, regional, né, que é urgente para algumas cidades de médio a grande porte, né. A gente sabe que as metrópoles têm seus institutos de pesquisa, de dados, e nós, no interior, a gente faz, né, algumas articulações, mas a gente gostaria de ter dados para que a gente pudesse colaborar mais rapidamente, inclusive efetivamente, para novas políticas públicas, né, para resolver questões sociais, né, que o foco é sempre melhorar a qualidade de vida da população, principalmente a mais vulnerável. E o terceiro ponto seria sobre a educação dos novos
dos futuros profissionais, né, de arquitetura e urbanismo. Né? Os estudantes vieram e colocaram a questão. Será que nessa hora de educação remota eles terão formação suficiente para lidar com as questões de projeto arquitetônico, paisagístico, urbanístico? Faculdades vão adaptar os currículos? Né? Como é que fica isso daí também? Né? Outra questão seria quais ações emergenciais durante essa epidemia, né, que a gente tenta fazer, mas que é urgente, né, a questão social, atender os mais vulneráveis, e os cuidados agora lá para frente, na volta do isolamento social, né, mais ou menos está programado para daqui a 3 semanas, gradativamente ainda por cima, e aí em questões já que nos são inerentes, por exemplo, edifícios que ficaram fechados, né, vão precisar de avaliação microbiológica, então, questão de atividades relacionadas à saúde, né, vigilância sanitária e tudo mais, são algumas dessas questões, no meio de tantas, que nosso núcleo gostaria de colocar agora. Eu acho que o Abib pode completar também. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Muito bom, Sandra. Muito legal. Abílio, você quer complementar alguma questão? Ou a gente passa para... Quer complementar? Gostaria de fazer algum comentário, que essa pandemia... Sim, está me ouvindo? Isso, está ouvindo? Aí? Estamos ouvindo bem. Está ouvindo. Tá. Então, que essa pandemia está levando, então, uma série de questionamentos de a gente se pensar políticas públicas, instrumentos de aplicação no dia a dia da própria cidade. Nos faz repensar que essa pandemia é um ciclo que vai passar, mas outros virão. Obviamente, a grande lição será quais serão as lições que nós vamos levar a partir daqui para minimizar ou, no futuro, se precaver de uma série de situações que hoje nós vemos. Eu acho que, entre elas, diz muito respeito a lembrar velhos conceitos. Das condições mínimas de higiene e salubridade das habitações e do próprio ambiente urbano. Essa transformação que está tendo em relação aos usos públicos requer que a gente pense novamente em questões que até pouco tempo, até que nos últimos tempos têm sido um pouco relegadas, em relação às questões de higiene e das habitações e do próprio ambiente. Nós ainda vemos presente na própria política habitacional, sem falar nos assentamentos precários, onde as condições não são nem discutíveis, aí, em relação às condições mínimas de insolação, de ventilação dos ambientes. Tudo isso nos faz remeter, e a gente percebe aqui, pelo menos na nossa região, que cada vez mais as prefeituras não mostram uma preocupação mais em relação a esses aspectos nas edificações. Da mesma maneira, nós podemos levar isso daí para os ambientes urbanos de forma geral e até para a questão da mobilidade. Em relação ao transporte público, ao transporte coletivo, de multidão, de aglomeração dentro dos meios de transporte, é alguma coisa também que tem que ser repensada. Repensada não só em função desta pandemia, mas repensada em função de mudanças de hábito, realmente em relação aos públicos, situações para minimizar, por exemplo, até mesmo o risco de transmissão pela falta de se lavar a mão. Nós não vemos muito presente nos espaços públicos, nem coletivos. Está aqui para vocês também, cortou o sinal dele? Está cortado. Talvez restabelecer também na medida que houve normas de acessibilidade. Antônio, está cortando um pouco.
eu vou sugerir da gente passar a bola para Campinas, e daí depois a gente retoma contigo, tá bom? Mais procedimentos. O Antônio, cortou um pouco aqui, a gente vai passar, tá com problema de sinal, vou passar para Mel Godoy, de Campinas, e depois a gente retoma a conversa contigo quando o sinal estabelecer um pouco melhor, tá bom? Mel, você... Boa noite. Sim, boa noite mais uma vez, né? Bom, o que nós temos vistos aqui em Campinas com os arquitetos e urbanistas, né? A gente tem feito algumas reuniões em conjunto com a área, que é uma associação aqui de escritórios, e o conjunto do cenário que a gente percebe é que na construção civil, queira ou não, ainda continua, né? Ela está acontecendo aqui na região, mas de uma forma muito mais reduzida, de uma forma muito mais cuidadosa até, o pessoal tem tomado essa atenção, né? Mas o que tem se levantado muito é como vai ser as questões dos ambientes, né? As edificações agora após pandemia também, né? As pessoas já estão começando a pensar num futuro, nessas questões de como serão os novos layouts desses espaços, né? Porque a gente acredita que a volta vai ser aos poucos, né? Então, os layouts vão ter que ser modificados nas empresas, né? Nos trabalhos de cada um, mesmo nos serviços, mesmo nas questões de alimentação, como restaurantes, né? Então, todo mundo tem essa dinâmica dessa diferença, que também vai trazer um pouco de trabalho, né? A gente vai ter que começar a montar um novo trabalho, né? Um novo pensamento de estrutura física para cada espaço, né? E isso também já tem acontecido um pouco na questão de mobilidade, né? Essas questões que a gente percebe que a cidade, por meio de ONGs ou associações sem fins lucrativos, já estão começando a instalar essas questões de torneiras, né? Torneiras nos espaços, nas periferias, né? Nas regiões mais longes, né? Do centro, a atenção com as pessoas, com os moradores, né, de ruas. Então tem abertos alguns espaços, né, da cidade, algumas edificações públicas para acolhimento dessas pessoas, né, então todo um cuidado sanitário, todo um cuidado de um layout, né, que a gente consegue estabelecer aí. E também como vai ficar um pouco essa questão de se reinventar, né? As pessoas precisam trabalhar, nós sabemos que todos aqui precisamos trabalhar esse dia a dia, tá? Sempre um pouco mais difícil, mas é importante a gente também verificar esses pontos, né? E se reinventar com criatividade, né? E com bastante atenção a essas modificações, né? Eu acho que aí o Valdemir consegue complementar um pouco mais na questão da assistência técnica também, as visões nessas questões aqui da região de Campinas. Muito bom. Valdemir, tá por aí? Tô. Oi, pessoal. Vou fazer um pouco o papel do velho chato aqui, né? A bem da verdade, a questão da pandemia traz para a gente, no fundo, ela é um pouco didático-pedagógica, que a gente, mais ou menos há 40 anos, vem falando que esses problemas existem. E agora a pandemia, ela aflora isso. Então, essa discussão acontece. Eu queria retomar esse assunto da questão da assistência técnica, que nós temos uma lei desde 2008, e ela não foi implementada. E o que acontece? Dentro desse momento, a gente tem que ter alguns caminhos alternativos, né? O próprio IAB fez uma proposta agora para o CAL, para que destine uma verba para os trabalhos de
assistência técnica. Então, nós temos que criar novos caminhos nesse momento, né? A gente também ainda não sabe muito bem como, acho que nós estamos procurando esses caminhos, né? E a gente tem já, como a Mel comentou e outros comentaram, associações de moradores, grupos coletivos que estão se organizando para esse momento emergencial da crise, né? Mas como é que a gente, dentro desse momento emergencial, consegue fazer uma proposta um pouco mais a longo prazo, né? E eu acho que vai ter um desenho novo, acho que deve ampliar a questão dos escritórios coletivos de arquitetura, a gente tem bons exemplos desse tipo de trabalho. E uma outra coisa, como é que é o caminho desse recurso financeiro? A partir do momento que se conseguir esse recurso, como é que esses recursos chegam a esses escritórios menores, chegam às associações, chegam às ONGs, para que a gente possa desenvolver um trabalho mais perto desses grupos, né? E como a gente também vai ter que caminhar do projeto para a obra, como é que a assistência técnica não poderá ser só projeto, tem que estar mais próximo das ações. E no primeiro momento, talvez a gente tenha que tentar algumas situações que já estão mais organizadas, buscar, acho que nas regionais do IAB, como é que está o trabalho da assistência social, das prefeituras, saúde, habitação. Bem, na verdade, o pessoal da assistência social e saúde conhece muito melhor o morador do que nós arquitetos. Então, como é que nós temos que ampliar esse diálogo? Não dá mais para a gente pensar individualmente, tem que ir para um caminho multidisciplinar, de troca de ideias, para que a gente possa avançar. De forma que a gente também identifique que existe, por exemplo, alguns arquitetos que trabalham já com assistência técnica em Campinas, em São Paulo, em outras regiões, como é que a gente tenta aglutinar essas pessoas, trazendo o IAB como um elemento aglutinador dessa proposta de trabalho, né? Então, eu acho que a princípio é isso. Como é que a gente consegue ter caminhos alternativos dentro da assistência técnica, que é um gerador de emprego, é um gerador de renda, e também uma forma de distribuir esse recurso na base da pirâmide, né? Porque a lógica que a gente tem para habitação social, o dinheiro vai para as empreiteiras. Então, está mais do que na hora da gente pensar em recursos que sejam distribuídos de forma mais equânime. Por enquanto é isso. Obrigado. Valdemir, vou passar para o pessoal de Bauru. Então, só para quem chegou agora, que não estava nos acompanhando antes, a gente está com praticamente 80 pessoas aqui acompanhando a transmissão ao vivo. A gente está discutindo os impactos do Covid no estado de São Paulo, com os núcleos e o Departamento de IAB de São Paulo, e resumindo, alguns eixos foram abordados. A questão do trabalho, né, o trabalho remoto, o impacto no aluguel, a questão do planejamento, né, os institutos de pesquisa, a gestão dos dados, os sistemas de informação, a questão relacionada à educação, né, as questões relacionadas às políticas públicas e ações emergenciais, a mobilidade, espaços públicos, habitação e assistência técnica, saúde, assistência social, as áreas mais vulneráveis. A Mel também trouxe a questão da construção civil e das edificações, os seus usos e adaptações que devam ser feitas para evitar aí contágios e tudo mais. E um último item que o Valdemir trouxe, que é em relação à empregabilidade. Então, para quem está chegando agora, esses 7 itens foram apresentados aqui, e eu pediria, então, que o pessoal de Bauru, se o Luiz puder fazer algum comentário nesse sentido, por favor, Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valdemir. Tá branquinho, hein? Eu vou caminhar um pouco na direção do que o Valdemir apresentou, mas com mais radicalidade. Vou lembrar um pouco da febre amarela, né, e do que aconteceu com a febre amarela na virada do século XIX para o século XX, e os paralelos que a gente pode fazer com o que está acontecendo na cidade hoje. Parece que nós estamos diante de um modelo urbanístico esgotado, modelo urbanístico e não urbano, muito cuidado aí, um modelo urbanístico esgotado, totalmente esgotado, baseado na ideia de grandes megalópolis, do tipo São Paulo, Tóquio, Nova York, que é onde é fácil a gente fazer esse diagnóstico, onde estão os maiores problemas epidêmicos, né? Nós já sabemos, é uma tendência, já sabemos que esse era um modelo urbanístico esgotado, baseado
Também peço cuidado para a alta densidade construtiva, que é um pouco diferente de alta densidade populacional, e baseado também exclusivamente nos negócios urbanos. Então, acho que esse é o problema, um problema grande para nós arquitetos. Nós temos que começar a enfrentar o esgotamento desse modelo urbanístico para pensar em novas possibilidades de cidades. E o momento que a gente vive hoje, talvez na forma de resgate, talvez seja um momento bastante oportuno. Na virada do século XIX para o século XX, o que o Estado fez foi altos investimentos em infraestrutura urbanística. Foi isso que o Estado fez. E foi assim que, naquele momento, conseguiu segurar a epidemia da febre amarela, mesmo sem saber que a causa era o mosquito, resolveu indiretamente a causa a partir de grandes investimentos em infraestrutura urbana, né? Eu falo em infraestrutura, drenagem, enfim, tudo que envolva a infraestrutura de uma cidade. Então, acho que esse é um problema grave que todos nós, arquitetos urbanistas, temos que começar a enfrentar com radicalidade na linha do raciocínio do Valdomiro. Muito obrigado. Muito bom, Luiz. Sugestão depois é passar, então, para Franca, Jundiaí, Vale e Guarulhos. Então, acho que o Luiz trouxe outros 2 itens, né? A dimensão histórica dessa relação entre saúde pública e cidade e o debate sobre um modelo de urbanização, né? Só um parênteses, acho que tem começado a pipocar na internet algumas notícias, sobretudo de cidades na Europa, de arquiteturas efêmeras, né, que vão tentando redesenhar os espaços públicos, mas eu chamo a atenção para aquilo que você colocou, a importância de se debater, sobretudo, né, no sul global, a dimensão das redes de infraestrutura, de saneamento ambiental e mobilidade. Bom, estou anotando os itens aqui, tentando fazer uma ata, né, da reunião, e vou então passar, tudo bem, gente, para Franca e depois Jundiaí, em seguida o Vale. Mariana Sintra, você está por aí? Túlio, só um detalhe que eu queria chamar a atenção, é modelo urbanístico, não de urbanização. Acho que nós não temos tanto poder para tentar querer enfrentar o modelo de urbanização. Acho que a nossa capacidade teria que ser no sentido de pensar modelos urbanísticos, não modelos urbanos e nem modelos de urbanização. Isso daí é um enfrentamento mais amplo que envolveria várias outras categorias profissionais. Muito bom, perfeito, anotado aqui. Mariana? Boa noite, pessoal. Então, o caso aqui da nossa cidade de Franca, graças a Deus, a gente tem o melhor saneamento básico aí do país, com 100% de esgoto tratado, de água, e com isso a gente é um exemplo aí para todo o país, graças a Deus aí o Covid tá bem contido aqui na cidade, só que em contrapartida a gente tem um poder público que na atual gestão a gente não consegue ter acesso algum de melhorias para a cidade, de não conseguir chegar nem com projetos próximo da prefeitura aí. E aí, a partir disso, a gente resolveu buscar com as nossas próprias mãos aí. Então, o núcleo aqui de Franca, a gente criou o Minuto do Arquiteto, que é um Instagram aí, e um projeto realizado pelo IAB, que a gente está mais próximo dos nossos clientes finais, para a gente entender um pouco mais a necessidade da sociedade dentro das casas aí, esse momento de quarentena, que todo mundo, acho que agora parou para analisar um pouquinho mais que cantinho da casa que cada um gosta de ficar, que às vezes na correria do dia a dia, muita gente acaba comprando um apartamento que é igual ao apartamento de baixo, ao apartamento de cima, e sempre mais do mesmo, e não para analisar os pequenos momentos aí do dia a dia, que agora está sendo obrigado a analisar. Então, a gente criou um forms, mandou para os nossos clientes,
tentou mandar para o máximo possível de pessoas aí dentro da cidade, e agora a gente está colhendo o que eles querem ouvir de nós arquitetos. E a partir disso, a gente vai começar a montar vídeos de 1 a 2 minutos, solucionando todas essas dúvidas que eles têm, para a gente realmente conseguir atingir o nosso cliente final, visto que a parte urbanística, no momento, pela gestão que está tendo aqui, a gente não consegue atingir. Então, esse é o nosso principal projeto aqui. A gente está bem otimista, apesar do momento, pensando aí na parte econômica, pelo que o ministro tá fazendo aí, de incentivar também um pouco do crédito, de baixar a questão dos juros aí. Então, a gente está sempre em contato com o cliente, mencionando esse tipo de conversa com ele, para ele não desanimar e não desistir aí da construção civil. Então, a gente está trabalhando mais com essa veia neste momento. Muito bom. Aqui, seguindo, então, o pessoal de Jundiaí, André, tá contigo. Boa noite, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Eu acho que, bom, ótimas colocações, diferentes pontos de vista, muito engraçado como cada um acaba olhando para um lado. Embora eu esteja vendo aí grandes mudanças de comportamento, as pessoas pensando em espaços de home office, olhando para dentro da sua casa, eu tenho cada vez mais olhado de uma maneira diferente e tenho visto cada vez mais pessoas com saudade do espaço público. Então, as pessoas estão com saudade da calçada, estão com saudade das praças e saudade dos parques. Então, eu tenho visto que nós, arquitetos urbanistas, estamos com uma excelente oportunidade de valorizar esse espaço, de resgatar o uso desse espaço que, ao longo do tempo, vem sendo trocado aí, talvez por shoppings ou clubes privados, e foram deixados de lado esse convívio nas ruas e praças. E eu acho que há um caminho para a gente tentar recuperar o uso da população, das famílias se encontrarem no espaço público. Em Jundiaí existe uma tratativa, já estava começado já no final do ano passado, entre o IAB e a prefeitura, a Secretaria de Planejamento, para a gente dar uma ênfase são planos de bairros que nós estamos fazendo estudos para elencar aonde estão os principais equipamentos públicos de cada setor, de modo a melhorá-los. E nós continuamos esse papo agora durante a pandemia e estamos tentando vincular 3 faculdades de arquitetura aqui da cidade para poder realizar levantamentos e pesquisas para a gente tentar, de certa forma, também, através de formulários, pesquisas e comentários, a hora que passar toda essa bagunça, a gente ter elementos suficientes para melhorar ainda mais os espaços públicos. Então, eu acho que essa é a contribuição que o IAB de Jundiaí está tentando trazer para essa discussão. Muito bom, André. Acho que você, naquela listagem lá dos 9 itens que a gente tem discutido aqui, abordou a questão das políticas públicas, com ênfase nos espaços e equipamentos públicos, sobretudo a partir da parceria com entidades e universidades na construção de planos de bairros, né? A gente também tem algumas iniciativas nesse sentido. Eu acho que foi muito bem colocado que isso tanto pode ser visto no curto prazo como um plano de adaptação à situação emergencial, como no médio e longo prazo para que a gente tenha uma transformação efetiva em relação à qualidade de vida da população. Vou passar aqui, sigo anotando aqui as falas de todos os representantes dos núcleos. Eu vou passar então para o Vale, primeiro para o Ivo e depois para o Altamir, pode ser? Tá ok, boa noite. Tô aqui. Tá. Boa noite, pessoal. Bom, uma honra participar aí desse bate-papo, né, bem legal. Na verdade, o primeiro passo, assim, que a gente fez aqui, né, foi tentar entender um pouco o que estava acontecendo com alguns profissionais. Então, tentei falar com o maior número de pessoas possíveis, né. E é engraçado, no final, no dia a dia, a gente, com a correria de trabalho, aulas,
a gente acaba, às vezes, não conversando entre si, né? Então, foi um ponto de aproximação importante saber das práticas do que cada um estava fazendo, né? Então, ouvi diversos depoimentos de vários arquitetos, escritórios e tal, e, na verdade, é engraçado, né? Tem muitas coisas que o pessoal me contou que são novidades de prática, são questões de práticas de trabalho que aconteciam muito antes mesmo de todo esse momento emergencial e tal, né? Então, mostra um pouco a falta de, talvez, de aproximação e troca de ideias, né? Que esse momento ocasionou. Acho super legal ouvir todos os depoimentos aí dos outros núcleos, né? Porque a gente fica sabendo um pouco dos projetos, do que cada um está fazendo, né? E acho que esse é um ponto, né? De cruzar tudo isso. Então, nunca foi tão fácil fazer uma reunião com todo mundo tão distante, né? E a gente demorar 1 minuto para chegar no local do trabalho, no local da reunião, né? Então, acho que isso vem a calhar tentar aproveitar esses pontos aí, né? Bom, o pessoal falou uma série de questões super pertinentes. Vou tentar trazer alguns pontos que a gente discutiu com os colegas, com os amigos, que acho que são mais insights, né, do que a gente poderia pensar aí como insights para o futuro, né. Então, vendo esses sites, né, grandes empresas de pesquisa, McKinsey, Nielsen, Trendwatch e tal, você começa a ler um monte de assuntos, né, todos os novos estudos sobre essa fase do Covid, a pandemia e tal, né. E daí um ponto que me chamou a atenção foi a questão do open source, né, toda a questão do open source, do compartilhamento de soluções, no sistema Creative Commons, nessa linha, né? Talvez seja um ponto interessante da gente pensar para trabalhar em soluções eficientes e eficazes, né? Nós, como arquitetos, não só aquela ajuda braçal do dia a dia de formiguinha, né? Mas como é que a gente pode realmente trabalhar em aspectos que possam influenciar muitas pessoas, né? Então, acho que vem de conta até com assistência técnica, né, com todas as questões de prestação de serviço, o André de Jundiaí falou desse levantamento, essa força-tarefa com os alunos e tal. Um ponto seria, será que a gente consegue pensar em soluções open source, né, de projetos, soluções técnicas, soluções de métodos, né, para conseguir contribuir de uma forma mais eficiente, mais amplificada, assim, né? Então, acho que é uma pesquisa legal. Algumas referências que eu puxei, né, tem o 3D Open Building, ele tem um open source de soluções 3D, né, para projeto. Então, acho que é bem legal naquele selo Creative Commons, né, bem interessante esse modelo. Uma referência bacana é o Shared Streets, né, que é uma plataforma para mobilidade, né, que foi meio desenvolvida por um pessoal da Bloomberg, junto com várias empresas fortes, né, uma plataforma open source total para prefeituras, organizações governamentais ou não governamentais, inclusive privadas, usarem, né. Então, algum modelo assim talvez seja uma boa discussão para a gente ter, né, que caminhos a gente poderia seguir nessa forma de colaborar remotamente, mas num bem comum. E o outro ponto é essa questão que o pessoal está comentando muito, né, o novo normal. A gente fala, pandemia, tal, né, qual que vai ser esse new normal, né, qual que vai ser esse novo futuro? Porque a gente fala, depois que passar tudo isso, depois que passar todo esse período, né, e voltar à normalidade, mas a verdade é que não vai ter normalidade, né, na verdade vai ter uma nova era, né, vai ter uma nova situação. E a gente ainda não sabe exatamente como está acontecendo tudo isso, não assimilou muito bem as ideias, né? E a grande discussão é o que vai ser daqui para frente mesmo e qual que vai ser esse novo normal. Então, vale a pena a gente conversar bastante mesmo, porque acredito muito que a gente está numa fase ainda de interpretação do que está acontecendo, né? E a gente não sabe exatamente qual que vai ser o futuro. Então, mais esses insights que eu achei legal deixar como colaboração final. Vou passar a palavra aí para o Altamir. Bom. Maravilha. Boa noite, Túlio. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Prazer enorme estar com vocês aqui nessa tarde. Eu queria só abordar um dos aspectos que nenhum dos nossos colegas abordou, mas que foi muito bem colocada pela colega que abriu as nossas conversas, com relação à educação remota de emergência. Eu não vejo isso como uma preocupação, pelo contrário. Aliás, é um pouco do raciocínio do copo meio cheio, meio vazio. Você colocar um curso de arquitetura através de uma plataforma eletrônica em poucos dias inteiro para funcionar, que é o que a maioria das escolas fez, já é algo que demandou um esforço de aprendizado enorme, tanto dos professores quanto dos alunos, né? Essa inter-relação nova do corpo discente com o corpo docente, certamente ela trará frutos positivos pós-pandemia, né?
não só do melhor uso das ferramentas tecnológicas, de uma melhor gestão do tempo, né? Bem como vai desfazer alguns mitos de que é impossível você dar um atendimento de projeto de qualidade se você não tiver pessoalmente. Aí eu já estou pondo um dedo na ferida, sei que vai haver uma série de críticas, as quais eu mesmo fazia parte dessas críticas, mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, para ser bem simplista. Uma coisa é o contato pessoal, a troca de experiências do ambiente universitário, que isso nada substitui, né? Agora, a outra forma é você dar um apoio para um desenvolvimento metodológico de um projeto que remotamente acaba sendo possível, sim. Então, eu acho que haverá uma transformação no nosso meio, entre nós, entre os colegas, com relação ao ensino remoto de emergência, que é o que a gente está acontecendo, que é completamente diferente do EAD, como a gente já leu aí, vocês todos já leram largamente. Então, eu acredito sim que haverão heranças positivas, tanto para o corpo discente como para o corpo docente. Para o corpo docente em especial, que nós temos diversas gerações interagindo, nós temos desde analfabetos digitais até semi-analfabetos digitais, para os mais digitais, todos agora vão sair no mínimo digital funcional. E isso é muito bom, independente da escala da escola que a gente esteja trabalhando, né? Os colegas com mais idade, mais experientes, todos se esforçando e conseguindo atingir objetivos lidando com a tecnologia. Então, isso é muito bom. Eu acho que haverá um legado positivo por todo esse esforço de trabalho que está havendo por parte das universidades, do corpo docente e do corpo discente também, nesse ensino remoto de emergência. Então, eu queria deixar gravado que, no nosso entendimento, não é algo de tudo negativo, pelo contrário, é um processo positivo de crescimento. Era isso, pessoal. Um abraço a todos. Muito legal, Altamir. A gente agora teria o último núcleo, Guarulhos, e o Fábio está por aqui, queria chamá-lo para fazer suas considerações. Boa noite a todos. Um prazer aí. Tem pessoas aqui com trabalhos relevantes, então para mim é uma honra. Queria falar um pouquinho, eu escutei as falas dos colegas, o núcleo Guarulhos em si é um núcleo bem jovem, assim, né, eu me incluo nele, sou recém-formado, né, me formei ano passado, então estou aprendendo, tendo a oportunidade de aprender com o Júlio, que está sob a nossa presidência, e então a gente está colhendo muitas oportunidades de aprendizado. Então a nossa dificuldade, assim, creio que muitos também enfrentam, assim, na nossa cidade nós temos cerca de 3 faculdades de arquitetura, e nós temos batido muito na tecla da conscientização, né, do papel do arquiteto em se envolver nas discussões de políticas públicas, isso, de que forma a contribuição dos profissionais da área, né, dos arquitetos, dos urbanistas, poderiam somar para o crescimento, né, para a melhoria dessas políticas, para as discussões na sociedade, porque uma coisa é fato, nessa pandemia, nós temos visto como o poder público ele não está preparado para conseguir sanar, para conseguir trazer algum resultado, tanto que reforçar até algumas falas que, sem dúvida, o que fez a diferença nesse período são muitas entidades, muitos trabalhos locais, organizações, esses mecanismos de autogestão, então, sem dúvida, foram bem importantes para levantamento de dados, ações, então, fortalecer esses trabalhos faz muita diferença, inclusive o IAB, levantando essas discussões, tem sido bem importante. Então, acho que o arquiteto, né, ele tem essa função de se envolver nas discussões dos planos diretores, nas funções das audiências públicas, trazer à tona, talvez, questões que as pessoas, tecnicamente, não têm esse olhar que a gente tem. Então, acho que a gente tem uma contribuição muito importante. Em Guarulhos, nós enfrentamos recentemente a revisão de plano diretor. Então, aí, devido à pandemia, a gente meio que deu uma travada, algumas comissões convidaram a gente. Então, eu acho, para discutir, né, algumas possibilidades. Então, assim, são várias políticas, como assistência técnica também, que acho que é pouca difundida, poderia ser melhor discutida, poderia ser melhor eficaz, né, e aderida por muitos profissionais.
Então, eu acho que o arquiteto ele tem uma função muito importante na sociedade, nos meios que ele, em todas as esferas que ele está inserido. Então, acho que é legal criar essa ponte, reforçar. Eu me considero também como novo arquiteto, acho que muitos que vão sair daqui no meio do ano, no final do ano da faculdade, mas reforçar esse papel, porque muitos saem das faculdades, você se pergunta, né, onde que estão os arquitetos, né? Cadê, o que estão fazendo? Guarulhos como uma cidade com aeroporto, com rodovias importantes passando pela cidade, então nós temos, olhamos, né, bastante para a mobilidade, temos problemas com habitação, e também tem outra questão, né, temos a questão ambiental, que não tem como pensar qualquer outra política sem inserir a política ambiental junta, hoje em dia, não tem como. E então isso tudo relaciona até essas questões de epidemias, de esses problemas sanitários, e isso acaba trazendo essas discussões que nós estamos fazendo atualmente. Enfim, acho que é isso. Muito bacana, Fábio. E aproveitar agora, todo mundo conseguiu colocar, né, enfim, um panorama bem diverso relacionado à cidade, à arquitetura e os desafios por conta da pandemia. E só para apresentar um pouco, a gente vem tentando desenvolver algumas ações que de alguma forma relacionam-se com os temas levantados, né? Em relação à questão do trabalho, a gente tem dialogado com um grupo, né, de escritórios de advocacia, diante do objetivo de criar, por meio do IAB, a possibilidade de uma assessoria técnica com um custo o menor preço da tabela da UAB, para os associados e associadas do IAB, né? A ideia é que no médio e longo prazo a gente possa também fazer isso com contabilidades, assessorias de comunicação, de gestão e administração de escritórios. Em relação à questão do planejamento, é bem importante lembrar para todo mundo que está acompanhando a gente que o IAB tem representação muitas vezes nos órgãos municipais colegiados de meio ambiente, habitação, patrimônio, e que a gente poderia sim, né, se articular do ponto de vista do Estado para debater, né, e defender a importância da construção desses institutos de pesquisa que possam recepcionar esses dados urbanos, né, e analisá-los para que as soluções do ponto de vista das políticas públicas sejam as mais eficientes possíveis, né? Acho que o Altamir trouxe também a questão da educação. Acho que o IAB tem feito, né, tem buscado realizar cursos livres, né, como parte da formação continuada de arquitetas e arquitetos. Isso é algo que a gente tem um desafio aí de ampliar cada vez mais para o Estado, e, por outro lado, discutir também ferramentas open source, né, que possam, como o Ivo trouxe, que possam apoiar os profissionais que muitas vezes se veem num dilema, né, de pagar uma licença no software que é caro e não ter condições necessariamente para fazer isso, e de algum modo existem aí várias soluções que se apontou, né, de ferramentas que muitas vezes a categoria não conhece, e ao mesmo tempo não só essas ferramentas de projeto, né, mas também metodologias, né, um município que avança numa metodologia para a gestão integrada dos resíduos sólidos, né, com uma tecnologia para reciclagem, compostagem, e ao mesmo tempo para determinado desenho de lixeiras, né, isso tudo poderia ser compartilhado, essa metodologia, para outros municípios, né. Em relação às políticas públicas, a gente conseguiu aqui em São Paulo assinar um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura de São Paulo para colaborar com o programa Cidade Solidária, que tem como objetivo direcionar ações para a população em situação de maior vulnerabilidade. Por um lado, contribuindo na análise dos cadastros e dados municipais para identificar a população mais vulnerável, mas, por outro, para mobilizar o terceiro setor, a iniciativa privada, para realizar essas doações, de forma que a gente consiga monitorar isso e cruzar oferta e demanda para evitar sobreposição em alguns lugares, deixando outros territórios sem apoio, né?
teve um debate, acho que incrível, das políticas públicas, dos planos de bairro, que Jundiaí trouxe. Tem também uma iniciativa de várias entidades da sociedade civil, o Itaú Cultural, a TID Setúbal, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Igarapé, Movimentos de Moradia, WRI, que tem contribuído, também aqui no caso da Prefeitura de São Paulo, com um termo de doação para a realização de projetos participativos de plano de bairro. Então, você consegue ver que vários núcleos têm propostas e que a gente tem que fortalecer essa rede, né, no sentido de cada vez mais poder reagir com agilidade diante de desafios tão grandes como esse, né? Eu concordo, acho que a gente não está diante de algo que vai passar e que nós retornaremos, né, a uma normalidade, né? Acho que, pelo contrário, a gente identificou vários problemas, o Luiz de Bauru trouxe isso, né, no nosso modelo, e o Ivo colocou a questão do novo normal, né, que a Mel também apresentou essa dimensão no âmbito da edificação, né, Franca também trouxe isso no desenho dos espaços. Então, acho que tem um desafio aqui das contribuições, Altamira, em relação à educação, né, Jundiaí falando também da parceria para desenvolvimento de projetos com universidades. Eu acho que a gente tem aqui um conjunto de elementos que a gente vai seguir dialogando e avançando para fortalecer as ações que eu fui sistematizando aqui em torno de 8 eixos. Era isso, queria fazer tentar, enfim, fazer um papel aqui, um pouco de tentar resumir, conectar essas ações, falar que as falas foram incríveis e sugerir, um pouco por conta do horário, a gente está com quase 90 pessoas nos acompanhando, né, e é sugerido a gente eventualmente fazer uma outra fala, quem tiver aí quiser fazer alguma consideração em relação a tudo isso, e já convidar vocês para que a gente possa eventualmente fazer novos eventos como esse, com uma certa regularidade, porque acho que foi muito rico o conjunto de contribuições aqui colocadas. Não sei se alguém se candidata aí a fazer alguma ponderação, a gente podia fazer um ciclo aí de um tempinho com algumas falas, e daí depois a gente encerra nessa perspectiva de organizar um novo evento também muito em breve. O Túlio, eu ia sugerir, aproveitaria para sugerir, como fruto aí desse diálogo, que ele se estendesse, que cada núcleo fizesse o seu resumo dessa sua abordagem, que o tempo é exíguo, e então que remetesse ao IAB, que consolidasse a opinião de cada núcleo, e depois fizesse um feedback novamente de uma forma consolidada para todos os núcleos, dos principais pontos abordados e da forma que os núcleos hoje pensam em relação ao futuro, e eu questiono em face a essa pandemia. Bem legal. Gente, alguém mais? Boa noite, estão me ouvindo? Estamos. Sandra? Quer falar? Eu acho que é isso mesmo que o Habib falou, devido ao adiantado da hora, né? Fiquei muito contente, porque muitos temas abriu muito, né, o leque de abrangência, inclusive para questões de soluções. Acho que trabalhando juntos nós vamos ter condições de fazer muitas coisas. Gostaria também de ouvir depois os comentários que eu acho que traz do Face, né? E só fico contente com a opinião do Altemir, né? Porque é uma das preocupações dos nossos estudantes que são participantes lá do núcleo, né? Eu concordo, nós vamos ter que... nós já estamos dando esse salto, não tem volta,
né? Mas para a gente poder também, digamos, não só acalmar, né? Mas para dizer que não é só, digamos assim, soluções que eles pensam que estão perdendo, mas pelo contrário, na verdade eles estão se adaptando, vão ganhar também muito no que vem pela frente, até porque não tem como voltar, né? A gente vai ter que dar um jeito. Mas eu acho que o que o Habib falou é bem pertinente, a gente poder fazer pelos núcleos esse resumo, esse apanhado, e novamente voltar, né, Túlio, a se reunir e, junto com a opinião das nossas bases, fazer aí um progresso para a próxima reunião. Muito legal, muito legal. Alguém mais? Não sei, acompanhando aqui o painel. Oba! Na verdade, é só o exemplo que nós todos estamos tendo hoje, dessa articulação, cada um no seu quadrado, como a gente tem vivido ultimamente, e conseguindo fazer uma reunião mostrando aí toda a nossa capacidade de interação no estado de São Paulo todo, né? Isso a gente tem que valorizar, né? É para isso que o nosso IAB, eu acho que talvez seja essa a nossa maior virtude, a capacidade de polarização, e por sermos aí uma entidade totalmente ligada aos arquitetos urbanistas, né? Sem financiamento público, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, todos nós, de conseguir manter o IAB sempre dentro desse contexto interessante que a gente está vivendo hoje, tá bom? Parabéns para todos os núcleos que conseguem aí se manter, parabéns para o IAB São Paulo, que está conseguindo essa articulação de maneira bastante positiva e prazerosa entre todos nós. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje e utilizando tecnologia, né? Nós não precisamos se deslocar para São Paulo para fazer uma reunião de núcleos, não é verdade? Um abraço a todos. Muito bom, Altamir. Eu achei que essa experiência foi muito boa de estarmos todos juntos aqui. Eu acho que é a primeira vez, né, que estamos com a maioria dos núcleos do IAB São Paulo, né, e não só, eu vi há pouco tempo atrás o COSU também colocando tanta gente online, acho que tinham tantas pessoas ali unidas, né, e a gente quer todo o nosso, que o IAB cada vez volte a crescer, né, seja tão importante, o quanto a gente dá importância a esse instituto, e eu acho que São Paulo tem trazido muito bem isso, né, essa forma nova de buscar as tecnologias, buscar a aproximação, e eu acho que isso tem sido muito bom para todos, né, e todo esse momento. Muito legal, até aproveitar, né, em relação a essa questão da tecnologia, que a gente está transmitindo ao vivo, não só pela página do departamento, mas ao mesmo tempo também pelas páginas dos núcleos no Facebook. E já aproveitar para convidar todo mundo para seguir as páginas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, em todas as páginas, porque a quantidade de temas eu também fiquei muito surpreso, e pela capacidade aí, tanto nessa dimensão que o Altamir trouxe, né, de uma rede organizada no estado de São Paulo, e também quantidade de temas e olhares distintos sobre a cidade e a arquitetura e a profissão. Não sei se alguém, se quiserem me avisar, quem mais quer falar? Túlio, queria fazer uma consideração aqui, o nosso presidente, o Júlio, ele teve algum problema técnico, não conseguiu participar. Queria agradecer também a todos os colegas que estão nos vendo aí, participando dessa live, parabenizar o IAB pela iniciativa, né? Nesse período de confinamento, a gente acaba se reinventando e trazendo outras possibilidades. E falar também que o núcleo do IAB Guarulhos está aberto para os colegas que quiserem somar. A gente tem um longo trabalho pela frente, que nem eu falei, é um núcleo jovem, nós queremos trazer outras ideias, novas pessoas, e trazer trabalhos conclusivos para a cidade, para a sociedade, porque é muito importante essas políticas que a gente vem discutindo, a arquitetura, o exercício da profissão, pensar em conjunto, né, com todos os colegas e construir
trazer resultados mais eficazes. E agradeço a oportunidade. Muito bom. Gente, alguém mais? Queria parabenizar, Luiz, vai lá. Vamos lá. Também queria te parabenizar pela iniciativa. É muito rico a gente encontrar essas várias maneiras de enxergar o que está acontecendo com a profissão nossa, com a cidade. E apesar de, nesse momento, você montar meio que um quebra-cabeça todo fragmentado de opiniões soltas em cantos diferentes, de forma diferente, sem um eixo claro, condutor, eu acho que é um primeiro passo importante, que vai começar no sentido de trazer a gente para algo mais denso, mais sólido e mais incisivo no mundo que nós estamos vivendo ultimamente. Tá? Estou muito contente mesmo, parabéns, apesar de eu ser um dinossauro digital, mas a iniciativa bem legal, nós estamos tentando fazer isso aqui na escola também, é um caminho possível e importante para a aproximação das várias formas de pensamento. Muito bom, Luiz. Túlio, diga lá. Tem uma pequena consideração, achei muito interessante aí eu agradeço também o convite aí, muito legal essa ação que vocês estão fazendo. Eu acho que essa reunião de pensamentos aí que foi comentada agora pelo professor, eu acho que a gente tem que tentar juntar o maior número de ideias possíveis, tanto de jovens estudantes que estão enxergando uma coisa diferente, arquitetos como nós aí também jovens, claro, mas não só arquitetos, mas também eu tenho visto que a iniciativa privada tem buscando soluções para os seus projetos e continuar ativos no mercado imobiliário, assim como a prefeitura, o poder público também está buscando ideias, soluções, um momento de união de forças mesmo, entre público, privado, arquitetos. Eu acho que se todo mundo se reunir e trouxer ideias, algo de novo pode surgir. Então, aqui em Jundiaí tem uma abertura muito grande, aí a prefeitura tem uma secretaria de planejamento muito ativa, que tem ouvido questionamentos, tem aceito propostas, a gente tem um conselho muito ativo aqui na cidade também. Então, eu acho que é uma dica aí que eu dou para vocês, que ofereçam ideias e ofereçam soluções, muitas vezes elas são aceitas. Muitas vezes não, muitas vezes elas podem ser aceitas. Então, eu acho que é hora de dar a mão a todo mundo e tentar fazer um Brasil, um mundo um pouco melhor e diferente. Acho que é isso aí. Túlio. Estou ouvindo. Oi, só para finalizar aqui, também gostaria de agradecer em nome do Núcleo de Franca. E eu estava lendo aqui os comentários do Facebook, e veio a questão da arquitetura comercial, que é uma especialização que eu tenho, por isso que tive essa abertura aí para estar falando. Dentro dessa especialização de arquitetura comercial, eu venho estudando isso há 9 anos e comecei a estudar pelo online, pelo fato que não tinha aqui na região, e foi uma grande experiência para mim aí, que a gente começou a comentar com isso. Tive a oportunidade de estudar com os melhores arquitetos dentro desse ramo do Brasil, e se não fosse online eu não teria conseguido isso. Depois eu tive o presencial e tudo mais. E o varejo está passando por uma transformação gigantesca. O e-commerce ele vai crescer cada vez mais, isso é inevitável, e a loja física ela tem que se reinventar. A loja física é o único canal de vendas que consegue atingir aí os 5 sentidos do ser humano, e quem consegue tangibilizar isso é o arquiteto. Então, todo varejista está precisando de um arquiteto mais do que nunca, então acaba sendo mais um campo aí que a gente tem que ter um olhar especial para eles. Mariana, até pegar o gancho, fazer um spoiler aqui a partir da sua fala, a gente está preparando, muito em breve, a gente vai lançar uma loja online do IAB de São Paulo, e tem alguns produtos aí, gravuras, materiais ligados às bienais, então
fica a dica aí para quem estiver nos ouvindo para acompanhar essa loja online aí que muito em breve a gente vai lançar. Gente, eu não sei se alguém mais quer fazer uma colocação, senão eu ia, tudo bem, agradecer a colocação de todas e todos aqui, acho que foi um debate muito rico. O Luiz trouxe, e eu fui tentando anotar, acho que foram 8 eixos, recuperando a questão do trabalho, a questão do planejamento urbano, a questão dos impactos na educação, nas políticas públicas e as ações emergenciais, na construção civil, nas edificações e nos seus usos respectivos, na questão da empregabilidade e, por fim, em relação a um aspecto mais histórico e de modelo de organização dos espaços urbanos e também ambientais. Eu queria agradecer muito, 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 acho que foi um desafio aqui para a gente, que a gente conseguiu cumprir, né, colocar todos os núcleos em rede, debatendo temas complexos, e a gente, então, em breve, aí se reúne, avança nesses pontos para, eventualmente, apresentar aí novos elementos, novas sugestões, numa oportunidade recente. Queria muito, muito agradecer mais uma vez, também quem nos acompanhou, a gente teve uma audiência bem alta, né, quase 100 pessoas acompanhando a live ao mesmo tempo, e dizer isso, então, que, enfim, sigam acompanhando o IAB nas diversas plataformas, diversos núcleos, e em breve estaremos aqui de volta. A gente já dá, tudo bem? Sou por conta do adiantado da hora, se todo mundo puder dar uma boa noite aí para o pessoal. Valeu, boa noite. Tchau. Obrigado aí. Pessoal. Boa noite, Boa noite, gente. boa noite. Tchau. Gente, Boa noite, pessoal. Obrigado. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.